estresse, raiva, agonia, pingo de suor, raiva, cansaço que você teve ao longo da semana vire sucesso na sua vida. Eu recebo. Ô Senhor, que prazer em reencontrá-los. Uma felicidade muito grande porque você voltou. Tinha um medo muito grande, rapaz, o aluno não quer voltar e você não gostou da aula, né? Mas que bom que você voltou, que bom que você está aqui. E, munido da sua apostila, nós paramos na nossa aula passada na questão. Minha apostila aí é Jonas. Tem uma apostila aí, Teteu, para mim? Uma apostila aí. Traz duas. Nós paramos na questão 31, 2 ou 3? Fizemos a questão 33. Não sei se você recorda, mas eu lembro de ter falado, porque eu lembro que eu fiz isso. Eu não sei se você recorda de que eu fiz isso, mas eu fiz. De que você deveria fazer a leitura de uma lei, que não era nem a lei toda. Eu falei 30 artigos assim, que você tem 2 meses para ler. 30 artigos. Você lembra dessa lei? É a lei... Oi, som. Lei 6404 de 76. Pedidos artigos 175 ao 205. Entendeu? É a apostila e um pincelzinho preto que eu larguei por aí, em algum lugar. Tem que estar dentro da caixa, mochila, alguma coisa. Olha só. Lá, nessa referida lei, e olha que nós vamos bater o papo agora, na lei 6404/76, diz assim, que ao final do exercício social, que é o ciclo operacional da entidade, ela deverá elaborar as demonstrações contábeis, correto? Ao final do exercício social, do seu ciclo financeiro. Aí, ela continua dizendo assim, que o exercício social ele terá duração normalmente de 1 ano, mas que pode ser diferente de 1 ano. Não diz isso lá, mas pode ser, só fala assim, normalmente terá duração de 1 ano. Que significa o seguinte, que ao final do exercício social, a entidade terá que fazer a sua demonstração contábil, balanço patrimonial, DRE, déficit, aquelas que são obrigatórias. Lembra quais são as obrigatórias, segundo a lei 6404/76? Vai! Balanço patrimonial, 1000 pessoas em sala, bora, me ajuda. DRE, qual? DFC, o que mais? DL, é a DLPA ou é a DMPL que é obrigatório? Espera aí, parece que está rolando uma dúvida aí. Qual que é a mais ampla? A PL ou a PA? Tinha alguém aqui que está hoje que estava na aula passada? Tinha alguém assim? Não, tinha. De repente, estou confundindo. Vamos lá. Existe uma demonstração. Tem a recarga, mano. Está em cima da mesa. A recarga. Traz a recarga para cá. Está em cima da mesa, solta aí. Tem uma chamada DMPL, que fala de todo o PL. E tem uma outra chamada DLPA, que fala só do lucro ou prejuízo. A gente sabe que o lucro e o prejuízo estão no PL. Então, qual que é mais ampla? É a DMPL ou a DLPA? A mais ampla é a DMPL. Qual que é a mais específica, portanto, menos ampla? Pronto. Eu sei, então, que a mais ampla é a DMPL, que fala de mais coisa. Então, qual que é obrigatória? É a DMPL ou a DLPA? DLPA. É a mais específica, que é a obrigatória, tá? A DMPL, ela é mais ampla. Ela não é obrigatória. Agora sim, ó, se alguém faz a DMPL, precisa fazer a DLPA? Não, porque entende-se que já está, né, quando você faz no total do PL, você já está falando do lucro ou prejuízo acumulado, ok? Então, quando a gente diz o seguinte, ó, quando a gente diz que na 6404 deverá estar presente todas as demonstrações contábeis obrigatórias, eu estou falando de balanço patrimonial, DRE, DFC, DLPA, que pode ser substituída pela DMPL, mas a obrigatória é a DLPA. A DVA só se a companhia for
Aberta. E quando é que eu sei que uma companhia é aberta? Ações disponíveis para venda e mercado na Bolsa de Valores. Ok. Beleza. Então, olha só. Lá na 6404, ele afirma o seguinte. O ativo, ele será organizado de alguma forma, porque ele não pode ser de forma aleatória. Você tem ativo, passivo e patrimônio líquido. Eu tenho que ter muita clareza do que entra no ativo circulante, o que fica no não circulante, o que é do PL, o que é de outro grupo. Tem que ter clareza desses itens, não posso errar nunca. A classificação é diferente entre eles. E para isso eu tenho que obedecer uma ordem que existe aqui, que é crescente ou ela é decrescente? Ela é qual dos dois? Cre ou de? Tem pessoal que fala assim, ó. Vai roubar outro, mano. A ordem é crescente ou decrescente de alguma coisa? Decrescente. A ordem é decrescente, do maior para o menor. Então, decrescente, eu vou colocar aqui, ó. A ordem é... Mano, esse pincel, eu botei a carga... Eu já botei a carga nele, falta só ele acordar. Ó, a ordem é decrescente. Ele é decrescente do grau de quê, turma? Pronto, essa é a regrinha. O ativo será organizado em ordem decrescente do grau de liquidez. Beleza? O ativo é decrescente ou crescente? Decrescente. Aí a prova vai falar do passivo. E o passivo é em ordem crescente ou decrescente? Porque o ativo é decrescente. Já o passivo é em ordem... Eu não sei. Mano, escolha. Crescente ou decrescente? Decrescente. Ah, ladrão. Ó, a ordem é também... decrescente, só que o grau não é mais de liquidez. Vamos lá. O que é liquidez? Capacidade de transformar um ativo em dinheiro. Não há dúvida em relação a isso. A ordem decrescente para o passivo é a ordem decrescente para transformar esse passivo, na verdade, né, cumprir essa obrigação. Portanto, nós vamos chamar de grau de exigibilidade. Então, aqui a ordem também é decrescente, porém, a ordem é decrescente de grau de quê? De exigibilidade. Beleza pura. Decrescente, grau de exigibilidade. Turma, o que te preocupa mais? Que tem que pagar hoje ou daqui a 2 anos? O de amanhã ou daqui a 2 anos? De amanhã. Naturalmente, aquilo que está mais próximo de pagar. Portanto, aquilo que vai ficar mais em cima lá no balanço é aquilo que está mais próximo de pagar. Portanto, lá em cima o passivo circulante, que é o curto prazo, e mais abaixo o não circulante, que é o de longo prazo. Tá fácil ou fácil pra caramba isso? Fácil pra caramba. Então vamos lá. Ó. O ativo é organizado em ordem... Me ajuda, mano. Participa comigo. O ativo é em ordem... decrescente do grau de liquidez, enquanto o passivo é em ordem decrescente do grau de exigibilidade. Liquidez é a capacidade de transformar em dinheiro. E a exigibilidade é a capacidade que você está tendo, né? Na verdade, a frequência com que você está preocupado para que aquele passivo seja então liquidado. Quanto maior a exigibilidade, quer dizer que mais perto de pagar ele está. E não que maior o valor é. Não tem a ver com o tamanho do valor, e sim com a data para pagar. Tendo em vista que você sabe que o grau é decrescente de liquidez, lá em cima fica o circulante ou não circulante? Circulante. Que é aquele de curto prazo, então ativo circulante. E no ativo não circulante, nós temos 4 grupos que devem ser disponibilizados em ordem decrescente do grau de liquidez. Eu não posso errar a ordem. Se eu errar a ordem, eu perdi a questão. Vamos lá, qual é a ordem decrescente do grau de liquidez? Vai. Realizável a longo prazo. Tá acordando, não, tá acordando. Realizável a longo prazo, o que mais? Investimento.
imobilizado e o intangível nessa ordem. Eu não posso mudar a ordem. Tem que ser nessa ordem. Primeiro realizar a longo prazo, depois investimento, imobilizado e intangível. Ele está dizendo para você o seguinte, ó. É mais fácil transformar em dinheiro realizado a longo prazo. Depois é mais fácil um investimento. Depois é mais fácil um imobilizado e por último um intangível. Tá claro isso? Enquanto isso, o passivo circulante, ele se divide em... Desculpa, o passivo se divide em passivo circulante, passivo não circulante e IPL. Beleza. Essa é a divisão de acordo com o específico, vai especificando a Lei 6404 de 76, quando divide ativo, passivo e IPL. Turma, é muito comum a pessoa confundir um item que podia entrar no ativo circulante, mas que não fica no circulante, vai para o realizável a longo prazo, por conta do prazo. Eu posso ter duplicatas a receber nos dois lugares, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vai depender do prazo. Se eu tenho duplicatas a receber ao longo desse ano, é curto ou longo prazo? Curto. Se eu tenho a receber no ano seguinte, curto ou longo prazo? Curto também. Porque será curto prazo, não anota aí, só entende. Será curto prazo tudo aquilo que você tem a receber ou pagar até o término do exercício social seguinte. E eu falei para você que no artigo 175 diz que o exercício social terá duração de 1 ano. Mas pode ser menor? De 1 ano? Pode. No ano da constituição da empresa. Criei a empresa em maio. Vou apurar o resultado em dezembro, tem menos de 1 ano. Posso apurar o resultado? Sim, tranquilamente. Então tem a hipótese do menos de 1 ano. Mas o normal é 1 ano. Pode ter uma empresa que apura o seu resultado de 3 em 3 anos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Nesse caso, é porque ela tem um exercício social que é maior que 1 ano. Que pode ser 2, 3, 4 anos, depende da necessidade dessa empresa. Por exemplo, imagine um comércio. Ele pode apurar o final de cada ano. Comércio anual, tranquilo. Se ele criou a empresa em maio, vai fazer a apuração em menos de 1 ano, porque fechou menos de 1 ano, ele já fechou o resultado. Mas se é uma empresa que fabrica navios, daqueles cruzeiros que você, né, ao ser aprovado do exame CFC, vai comemorar com a sua família, viajando, né? Então é a felicidade que é. Então, esses navios demoram 3, 4, 5 anos para ser produzidos. É normal dizer que o ciclo social dessa entidade não é de 1 ano, porque demora 3, 4 anos para construir um navio, então não se apura o resultado a cada ano. Significa que o ciclo social dela, o ciclo operacional, o exercício financeiro, é de 3 anos. Uma empresa que já trabalha com algum tipo de plantio, aí planta qualquer coisa lá que demora 2 anos e meio do plantio até a colheita, para que ele pudesse vender. Não dá para apurar o resultado a cada ano, porque demora pelo menos 2 anos e meio para a produção daquilo. Então, o ciclo dessa empresa não é de 1 ano. Tá claro isso? E no que isso influencia? No seguinte, ó. Ei, fiz essa pergunta de manhã, ninguém acertou. E eu falei para eles, mano, o pessoal da tarde não erra. Porque o pessoal é top. A turma mais top. Vou falar no que estão gravando, peraí. Olha só. Imagine que eu tenha feito uma venda em... O pessoal fica com o pessoal da manhã, eles ficam com ciúme, que a turma da tarde é top, eles ficam, não sei o quê. Eu falo de tarde, falo de manhã. A turma da tarde é mais top, eles ficam, dá briga. Ó. E imagina aqui, ó. Em janeiro de 2018, eu fiz uma operação de venda. Vendi. Fiz uma venda a prazo. E a data de pagamento está prevista para o mês de dezembro, viu, Manuela? Dezembro de 2019. Manuela tá tertida. Dezembro de 2019. Aqui é a promessa de olha aqui, ó. Recebimento. Olha só. A compra foi em janeiro de 2018. Aqui é a operação, concorda comigo? Foi feita uma operação de venda. Vendi em janeiro. Promessa de recebimento em dezembro de 2019. Mas vendi em janeiro de 2018.
Quanto tempo tem aqui entre a operação e o recebimento? Quantos meses? Pode usar a calculadora aí à vontade. Tem menos ou mais de um ano? Quase 2, né? Ó, janeiro de 2018, independentemente do dia, mas só vai pagar em dezembro de 2019, ou seja, tem quase 24 meses. Eu vou colocar aqui que tem aproximadamente, ó, entre essas duas situações, nós temos aproximadamente 24 meses. Não ultrapassa 24 meses, mas é quase. Aí você está lá no dia da prova, 17 de junho, questão 37 da prova. A pergunta é, essa operação classifica-se como um curto prazo ou longo prazo? Curto ou longo? Não, depende de nada não. A operação foi aqui. E aí? Briga. Bora, mano. Decide. Curto ou longo prazo? São 20... Ah, Giovanni, mas eu lembro de uma aula que eu assisti num lugar aí. E aí falaram que era 12 meses. Quando é 12... até 12 meses, curto prazo. Passou de 12, é longo. Não é seu aprendizado normal? Só que você tem que contar a partir de quando? Da operação ou da data do balanço? Data do balanço e não da operação. Olha aqui, ó. Se eu comprei em janeiro de 2018, já vai para o balanço em janeiro de 2018? É aqui que eu faço o balanço, em janeiro? Não. É feito quando? Em dezembro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Em dezembro de 2018, especificamente no dia 31 de dezembro, é feito o que nós chamamos de balanço patrimonial. E é no balanço patrimonial que eu coloco as coisas ou no ativo circulante, ou no ativo não circulante, ou do passivo circulante. Então, o que acontece? A contar da data do balanço até o dia do pagamento, eu tenho mais de 12 meses ou menos de 12 meses? Menos. Então, eu tenho que contar da data do balanço e não a partir da operação. Porque o que diz a legislação é que tudo que estiver a receber ou a pagar até o término do exercício social seguinte. Se eu estou em 2018, você concorda comigo com o exercício social de 2018? Sim, né? Aí qual que é o seguinte? Tudo que eu tenho a receber em 2019 é curto prazo. Tudo que eu tenho a receber ou a pagar em 2019 é curto prazo. Se eu estou em 2018, tudo que é de 2019 é o quê? Curto prazo e não longo. Passa a ser longo prazo a partir de quando? Após o término do exercício social seguinte. Então aqui eu tenho 20 e quase 4 meses, 24 meses, e é curto prazo. Parece estranho, mas não é. Só que é mais estranho esse aqui, ó. Olha esse exemplo massa aqui, ó. Todo mundo entendeu isso aqui? É curto ou longo? Curto por quê? Porque ainda está até o término do exercício social seguinte. Ok. Essa situação aqui, ó. Imagine que eu fiz a operação de venda no dia 31 de dezembro de 2018. Só que coincide, porque se o dia da operação foi 31 de dezembro de 2018, já tem que ter a informação do balanço, que é feito que dia? 31 de 12 de 2018. E aí a promessa de pagamento foi dia 1º de janeiro, do ano de 2020. Conta com calma quantos meses tem aí dentro. Com calma, para não errar. Quantos meses tem aí? 2018 acabou, não acabou? Aí lá já é o primeiro dia de 2020. Quanto tempo tem aqui dentro? 12 meses, correto? Deu para entender isso? Tem quanto tempo aí? Olha só. Aqui nós temos aproximadamente 12 meses. Curto prazo ou longo prazo? Curto ou longo? Longo. Minha esperança é o pessoal do domingo manhã. Domingo manhã. Ei, por que você disse que era curto? Vamos lá. Quando é que é curto prazo?
até o término do exercício social seguinte. Quando foi a operação? Dezembro de 18. E tem que entrar no balanço de que dia? Dezembro de 18. Será curto prazo tudo que estiver em que ano? 19. Tudo que estiver em 2019. E eu disse que é que dia o pagamento? Janeiro do 20. Ixi, ultrapassou o exercício seguinte. Já está após o exercício seguinte. Já era. Já é longo prazo. Ei, fácil pra caramba. Porque não tá claro. Não, porque você sabe a frase, ó. Você tá dizendo a frase, não sou eu, você falou assim, ó. Até o término do exercício social seguinte. Mas depois se confundiu de novo com esse troço desses 12 meses, pô. Para com esse negócio. Desapega dos 12 meses. Pensa na prazo assim, no prazo assim, ó. Até o término do exercício social seguinte. Olha só esse exemplo aqui, ó. Todo mundo entendeu isso. Eu tenho certeza que vocês entenderam. Eu só quero fazer um desafio aqui, porque eu já vi isso na prova da Consulplan. Ela fez o seguinte, ó. Alguém faz um empréstimo, ó, eu pego um dinheiro emprestado. E eu vou ter que pagar, foi isso aqui que a prova fez, 5 parcelas de 30 mil reais. 5 parcelas de 30 mil é o valor que eu tenho que pagar. E eu fiz esse empréstimo em dezembro de 2010. Dezembro de 2010. As parcelas deverão ser pagas em junho de 2011. É a cada 6 meses as parcelas. 6 meses. Junho do 11, dezembro do 11. Junho do 12, dezembro do 12. E junho do 13. Ei, quando foi que ele fez o empréstimo? Em 2010. Dezembro do 10. Então vou colocar aqui, ó. Dezembro do 10. Sabendo que ele fez a operação em dezembro de 2010, a pergunta da prova, da Consulplan, no dia 17 de junho vai ser assim, ó. Qual é o valor que deverá ser apresentado no passivo não circulante? Tá contigo. 10 segundos para você saborear a questão. Vai. Qual o valor ficará no passivo não circulante? Tum, tum, tum. Qual o valor total do empréstimo aqui? 150, quem tem que pagar, né? 150. A pergunta é, qual o valor deverá ser apresentado no passivo não circulante? 90, 100, 120, 150, 130, 130. Ó, ele fez empréstimo que ano? 10. Tem que entrar no balanço de 2010, sim ou não? O que ficará em 2010, o que ficará no passivo circulante? Tudo aquilo que estiver até quando? Término do exercício social seguinte. O seguinte é 11